Bom dia, meus amigos. Esse vídeo eu quero fazer explicando um pouco sobre a minha filtração, porque ficou dúvida em alguns seguidores pedindo para me explicar mais aqui sobre a minha filtração. Os comentários eles pediram mais explicações, então eu vou continuar, não vai ter só esse vídeo falando sobre filtração não. Se a gente for falar de filtração, dá para falar pelo menos aí uns 3 meses, mas eu vou dar uma boa explicação para vocês verem a eficiência da minha filtração. Isso aqui nasceu, um projeto muito bem feito, mas poderia dar problema, como todo projeto pode dar problema, mas não deu. A eficiência foi tão boa que nós já progredimos algumas coisas aqui. Então o que acontece? Eu quero explicar para as pessoas que fizeram o comentário que essa filtração aqui, ela tem um funil, é uma manilha, são 3 manilhas de 40 que dá 1,20 m, com mais ou menos aqui 1,50 m, e aqui tem um funil no meio, que foi o que eu falei, o funil. Funil, todo mundo sabe que é um funil. Do outro lado tem um resisto, sempre do lado esquerdo tem um resisto, é onde eu faço a drenagem dos resíduos. Então vocês podem ver que é muito eficiente a limpeza da água. Eu tirei até um pouco da minha gigoga para poder mostrar para vocês a limpeza da água e a fineza da água. Vocês veem que é uma água de qualidade. Então o que acontece? Quando vocês iniciar a criação de peixe de vocês, que seja em uma caixa d'água, que seja em um tanque de escavado, um tanque de ferro e cimento, olha a qualidade da água. Nós costumamos dizer e bater nessa tecla, horas e horas, dias e dias, que a gente começa a criar água, não começa a criar peixe. Porque se você tem água de qualidade, você tem uma boa piscicultura. Então o que acontece na nossa piscicultura familiar, na nossa piscicultura de médio porte, ou até fazendas de peixe? Coloca o peixe e não coloca qualidade na água. Não vê os parâmetros, pH, amônia, dureza, e nitrito, nitrato. Essas são as formações da biologia, que é dependente da filtração. Ou quem sabe até do corvo que puxa água para o seu tanque, que puxa água para a sua filtração, você vai ter que qualidade. Vamos falar sobre isso mais tarde, em outros vídeos. Mas nesse hoje eu quero focar sobre essa filtração minha, sobre a eficiência dele. Nós programamos esse filtro e essa piscicultura aqui para 600 peixes. Colocar de 500 a 600. Hoje eu estou com 2.500 no tanque, uma evolução fenomenal. Vou tirar tudo agora. Estou até segurando ele, já está bom para tirar, está com 900 gramas, tem peixe de 1 kg, 800 gramas. Estou segurando um pouco para a Semana Santa para ver se dá mais preço para nós. Piscicultor sofre, né? Mas é bom, o negócio é gostoso. Então eu quero explicar para vocês que esses 3 filtros, inicial, chama filtro inicial, decantador, filtro biológico e filtro biológico secundário. Por quê? Primeiro lá eu estou matando ele, eu estou colocando o primeiro filtro biológico, segundo filtro biológico. Aqui o resíduo já está fraco, esse filtro aqui eu limpei ele tem uns 3 meses. Eu vou limpar ele, vou mostrar para vocês, o dia que eu limpar ele. Esse aqui não está limpo não, eu tirei a gigoga para mostrar para vocês a qualidade da água. Ó, não sobe sujeira, não sobe sujeira, ela vai para o fundo, através da nossa filtração com funil. Se eu deixasse essa manilha nivelada, e se eu estou dando esse estudo para vocês aqui, se eu deixasse essa manilha nivelada, o que aconteceria? A sujeira acumulava no fundo, compactando, ficava compactada. Então ela compactando, o resíduo não vai puxar. Depois eu pedi minha esposa mostrar o resíduo que está ali do lado ali para vocês. Então o que acontece? Essa é a eficiência, para quem me perguntou como que é a eficiência da filtração. Eu já falei sobre isso, mas só que agora eu estou explicando mais, eu falei sobre minha filtração. O decantador, ele tem funil. Mas lá eu tenho vários componentes ali dentro, caco de telha, tijolos, tudo feito com equilíbrio. Por quê? Se você colocar demais, você lota o tanque, você satura. Se você colocar de menos, você não filtra. Então procura um equilíbrio. Quantidade de peixe, eu vou continuar em quantidade de peixe. A sua caixa d'água é programada de 1.000 litros para 70 tilápia. Aí você fala, ô Reginaldo, eu não quero colocar 70 tilápia. Pode me perguntar, vou colocar 60. A sua evolução vai ser 10% maior. Ah, mas eu não quero colocar 60 tilápia numa caixa d'água de 1.000 litros, porque é só para minhas crianças, para mim comer, com a minha família aqui, para a gente curtir. Eu quero colocar 50 em cada caixa d'água, tem 2, vou botar 100.
a sua evolução vai ser mais 20% melhor. Por quê? Porque a caixa d'água de 1000 litros é programada para colocar 70 tilápias. Esse estudo já está feito, não tem para onde escapar. 70 tilápias você vai conseguir criar ela muito bem aí dentro da sua caixa d'água de 1000 litros. Então, eu estou transferindo isso aqui para as caixas d'água, que depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, para você saber o que é quantidade de peixe. Aí você fala, mas você tinha a capacidade do seu tanque era para 600 e você hoje botou 2.500, 2.600. Isso foi estudo, não foi colocado de qualquer maneira. Eu coloquei a areação, depois eu vou falar sobre a areação, a importância de areação, e eu fui fazendo teste, e foi dando certo. Então tudo que der certo, você mostra, se não der certo, mostra também. Tem algumas coisas que não deu certo, que eu vou fazer um vídeo mostrando que não deu certo, na próxima rodada de vídeo. Então o que acontece? Nós estamos na decantador, matei ele. Primeiro filtro biológico, segundo filtro biológico, terceiro filtro biológico. Se você vê essa água aqui, você pensa que ela está saindo do poço agora, a limpeza dela. Aí você fala, mas 2.500 de lá não dá muito resíduo? Dá resíduo, que eu vou te mostrar depois como tem resíduo no chão. Mas aqui ele sai por baixo. É isso que eu quero falar para vocês, tirar o trabalho de vocês. Eu vou viajar, vai ficar 10 dias lá fora de casa, o cara vai ficar só botando comida. Ensina ele a dar descarga. Você vai ficar tranquilo lá fora, não vai precisar estar lavando o tanque todo dia não. Lavando acrilon, lavando escova, lavando silco esqui, aquela tela de 46, de 50, aquilo ali você coloca de manhã, tá uma maravilha. Junta todo o resíduo. Quando chegar à tarde, meu filho, você tem que estar raspando aquilo. No outro dia tem que estar raspando. Ei, você vai ficar na beira de tanque raspando o tanque todo dia? Não. Eu quero fazer para você o seguinte, isso aqui foi feito para a gente ter pouco trabalho, mas tem trabalho. Entendeu? Então o que acontece? Essa é eficiência. Esse tanque aqui já não é mais funil. É isso que eu quero passar para vocês. Esse tanque aqui já não é mais funil. Lembra que eu falei escavado? Ele não é mais funil rodado. Ele é assim, ó. Nessa posição aqui que está o encanamento. Assim, ó. 50 centímetros fechando. E ali mesmo está o registro. Por quê? Quando eu abro, a sujeira faz assim, ó. É só lama. Só sai ferro de tilápia. Não preciso perder muita água. Aí você vê na qualidade dessa água aqui com a gigoga, com a leme, olha a nitidez dessa água, e aí você vai ver a raiz da gigoga, olha como ela recolhe resíduo, olha isso aqui, o peixe come isso tudo, isso é saúde para o peixe. Então, eu quero que vocês entendam o que é eficiência, procure estudar, procure pesquisar, mas no YouTube, nos canais dos piscicultores tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim, eu também estudo isso. Mas isso aqui foi ideia minha. Isso aqui, muitas coisas aqui são ideia minha que eu estou passando para as pessoas hoje, do Brasil e do exterior. Então eu quero que vocês procurem fazer, sabe o que eu quero falar para vocês? Pouco trabalho. Eu trabalho muito, eu faço muita coisa no quintal, eu tenho plantações, eu limpo o quintal, a gente não mexe com nada. A gente mexe só com isso aqui é nossa renda. Então o que acontece? Quando você tem a sua renda, você tem que priorizar aquilo ali, você tem que fazer com aquilo ali cresça e melhore e passar para as pessoas. Meu projeto é ver mais família, é ver mais gente fazendo vídeo sobre isso aqui, sobre esse projeto aqui. Quando eu fiz esse projeto aqui de manilha, que o gasto para mim foi muito baixo, cada uma manilha dessa saiu aí com uma média de R$90. Então você botando aqui 19 manilhas, entendeu? 18 manilhas, saiu para mim barato, eu achei barato. Por quê? Você fala, não, mas é muito caro, R$90. Olha só, eu não vou mexer nunca mais nisso aqui. Eu vou morrer com 100 anos, 200. Alguém vai aparecer por aqui para comprar essa casa e falar assim, olha, o cara foi doido fazer isso aqui. O seu projeto que vai te dar estabilidade ao longo do tempo, vai passando. Se você fizer ele mal feito, você tem que quebrar, faz de novo. Eu fiz só por R$50 o meu tanque de decantador. Mas agora eu quero passar para 1000 de lá, eu vou quebrar e fazer outro. Está perdendo dinheiro. Essa filtração minha aqui suporta 100 mil litros d'água. Eu tenho só 53 mil litros no tanque. Então isso eu quero passar para vocês. Sobre esse tanque aqui, esse tanque biológico aqui, que já não é mais funil. Esses 3 são funil. Esse aqui já é escavado. Aí você vai perguntar, mas por que você não fez os 6? Os 6 tanques biológicos funil? Não, isso é uma ideia que eu tive. Isso é uma ideia. Você tem ideia, você coloca ela em prática e testa ela. Deu certo, você embala. Não deu certo, você desmancha, porque isso aqui é fácil de manchar aqui dentro. Isso aqui é feito com tijolo e um cimentinho leve para poder também acumular resíduo, criar bactéria, fazer com que a sua biologia forma. Uma biologia bem formada é saúde para os peixes.
Aí o cara fala assim para mim, mas meu irmão, a biologia minha não está bem informada. Olha, biologia bem informada, é qualidade de água, é qualidade dos peixes e formação de bactéria. Falei sobre bactéria esses dias aí, expliquei muito bem explicado, porque você tem que ter a sua criação de peixe, primeiro forma a sua colônia de bactéria. Mas o que você usa aqui dentro do tanque? Eu uso coisa simples. Eu não uso aqui dentro do tanque coisa cara, não vou para Mercado Livre, para empresas grandes aí de multinacional, comprar maquinário, não. Eu fabrico as minhas coisas. Eu coloco aqui coisas que estão perdendo no quintal, sobra de telhado, sobra de obra, e aonde tem uns cacos de telha, mas eu vou te explicar para vocês uma coisa. Não tira telha do telhado, velho, coisa velha, e coloca não. Eu comprei aqui os cacos de telha para me formar em biologia, por quê? Depois eu quero falar para vocês sobre biofilme. Hoje eu não vou falar sobre isso não, mas eu vou falar. A pureza dessa água é uma coisa que impressiona todo mundo que chega aqui. Olha a água, vê a água cair, o cara olha aqui a água, sabe, trabalha com água, ele vê que a água está fina, ele pega a água, faz isso aqui, ele vê que a água está fina, está brilhando. Aí você fala assim, mas eu acho ela um pouco encardida. Olha só, a nossa região é região praiana, a nossa água aqui vem com sal. Eu quero explicar isso para vocês, porque cada lugar no Brasil tem um tipo de água. Um lugar tem mais cobre, outro lugar tem mais ferro, outro lugar tem mais acidez, outro lugar a água tem ferrugem, outro lugar tem cica. Isso aqui tira. Vou explicar para vocês. Olha só. Isso aqui é coisa velha, que já está aqui há mais de quase 3 anos. Olha só, está novinha. Não tem biofilme, não tem lodo e não tem sujeira. Isso aqui abaixa a amônia, controla o pH da água, controla a dureza da água, controla o nitrito, mas isso tudo é feito com equilíbrio. Então você fala assim, meu irmão, mas não deu certo para mim. Olha, está faltando equilíbrio. Pode entrar lá no Zap, me chamar lá, que eu vou explicar, eu vou conversar em áudio. Eu não vou escrever lá 2 palavras, não, fazer um resumo e botar para você, não, vou explicar como você vai fazer. Então é para nós ter um crescimento. Então o que acontece? Quando você forma bem a sua biologia, você forma bem a sua criação de peixe, você começa a evoluir. Eu já estou aqui com a média de 3.000 peixes, eu tenho na caixa d'água, tilápia estou monstruosa, eu vou fazer uma triagem, um manejo para vocês verem, que nem triagem eu vou fazer mais, que elas já estão praticamente boas de venda, eu vou fazer um manejo só para vocês verem. Tem vídeo feito com ela há 2 meses atrás, ela estava na palma da minha mão, ela agora está batendo aqui em cima do meu antebraço. É tilápia já com quase 60 centímetros, a tilápia com 900 gramas, 1 quilo, 1 quilo e 100. Então, se você pegar da ponta da cauda da cabeça, ela dá 60 centímetros, dá 50, 55 centímetros, a tilápia já bem evoluída, tilápia de vendas. E também tenho, depois eu quero explicar a importância de um berçário numa piscicultura. Ah, mas eu só tenho 3 caixas d'água, aí. Coloca uma caixa d'água de 1000 litros e faz um berçáriozinho para você. Quando você começar a tirar os seus peixes, você vai ter uma reposição. Isso eu quero também falar em outro vídeo, explicando só em reposição de peixe. Por quê? Porque o meu objetivo é dar estudo sobre criação de peixe. Fazer com que a piscicultura fique simples. Eu não quero falar difícil, não. Tem linguagem que se as pessoas for falar, você não entende a palavra, tem que procurar tradução no YouTube. Não, eu quero falar a linguagem nossa, brasileira, a linguagem do povo que tem dificuldade. É a linguagem que vai trazer benefício para a pessoa. Então, o que acontece? Irmão, você está fazendo isso, você está tirando meu ganho aí, porque eu sou Fabrício Tanque, aí. Faz do seu jeito que eu estou do meu jeito. Por quê? Porque eu tenho que passar para as pessoas uma coisa que eu botei na cabeça 20 anos atrás, o projeto de ajudar a piscicultura familiar. Isso aqui, Reginaldo da Tilápia, top do Brasil, é uma piscicultura familiar para fazer projeto para pequenos, médios e grandes produtores. Esse projeto aqui, eu vou falar sobre ele ainda, sobre você colocar 600 mil litros d'água. Ah, mas nem aí não. Não. Você vai evoluir o projeto. Mas eu quero fazer isso também, porque os grandes também para estar passando perrengue. Eu tenho acompanhado aí, entendeu, sobre filtração. Então, nós vamos mostrar isso aqui. Olha a qualidade da gigoga. A qualidade da gigoga. Aqui tem lêmina no meio, de vez em quando fazendo uma colheita de lêmina. Fazendo uma colheita de lêmina para os peixes, a saúde. Isso aqui você tira um balde, no outro dia tem outro balde, você tira um balde, no outro dia tem outro balde, e o negócio cresce demais. Aí você pergunta, mas o meu não está crescendo, está amarela. Quando a lêmina e a gigoga estão amarelas, é qualidade da água, falta de oxigênio, falta de nutrição na água. Ah, mas eu tenho muita nutrição.
Você tem muita nutrição, mas ela está mal distribuída. Ela está entrando de um jeito no tanque e está parando só no decantador, não está distribuindo. Olha a distribuição. Ali, daqui a um mês, eu quero mostrar para vocês como está. Eu vou largar como está. Ela cresce muito rápido aqui, ó. Ela cresce. E desse jeito que ela está aqui, os peixes devoram elas, porque elas estão novas. Eu tirei as velhas e coloquei as novas. Eu não dou conta de tirar para os peixes. Os peixes não conseguem comer tudo isso. Então isso aqui também ajuda na filtração da água. Falar sobre filtração é meio complexo porque as pessoas não gostam, porque é o coração do sistema. Mas, meus amigos, eu quero passar para vocês o que é bom e o que é ruim. Eu passei aqui com alguns momentos difíceis também, mas eu superei rápido. Por quê? Porque eu busquei solução. Não para não. Se você tiver um momento difícil, procura quem é sincero, procure quem vai te dar boas informações. Eu passo informação para pessoas de vários lugares no país e do exterior, eu passo com sinceridade. Por quê? Porque está difícil para nós confiar nas pessoas hoje. Então, aqui é uma realidade, eu estou falando que é a realidade. Depois eu quero fazer um vídeo também falando que não deu certo, mas foi muito rápido para reconstruir. Aqui eu nunca mexi. Aqui eu troquei algumas coisinhas aqui, deu um equilíbrio na filtração, fiz um equilíbrio no decantador, fiz um equilíbrio no primeiro filtro, fiz no segundo filtro e fiz nesse todos aqui um equilíbrio. E aí controlei a situação, deixei tudo sob controle. Hoje tá rodando, vamos dizer assim, 90%. Ah, mas não é 100% não. O que roda 90% já não dá mais problema. Se você tem uma criação de peixe, que você tem uma biologia, que você fala assim, a minha biologia é 80%, olha, você não vai ter problema. 80% você vai perder aí meia hora de 2 em 2 dias para dar uma descarga no filtro, para fazer uma limpeza, e você vai ter logo essa solução solucionada. Ah, mas a minha biologia só está com 40%, aí é grande problema. Aí você está com grande problema, você não tem nem 50% de formação de biologia, você não tem condições de criar peixe. Você vai ter que colocar numa caixa d'água, que você bota 70, bota 30. Botar 30 peixes. Se o tanque cabe 600, bota 150 e vai galgando. Vai galgando para você chegar a um parâmetro. É desse jeito aí. Nós vamos parar, conversar mais sobre a biologia, ainda que tem muita coisa para falar sobre biologia, sobre filtração, sobre criação de peixe, sobre criação de gigoga, de lêmina, a formação da biologia. Isso é muito importante para você criar sua biologia. Eu não vejo as pessoas mostrar totalmente a biologia, as coisas que tem, para você ver. Que eu quero que você pegue ânimo, você cria, digamos assim, você acorda e fala assim, hoje eu vou fazer aquilo porque o cara lá faz dar certo, o meu vai dar certo. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te dar ideia, entendeu? Hoje está muito fácil para nós se comunicar, que eu posso fazer uma live, eu posso gravar um vídeo particular para a pessoa que vai construir um pequeno tanque. Faço isso para você, faço isso para a senhora. As crianças gostam muito de criação de carpo, eu também tenho criação de carpo aqui, cresce muito, então é desse jeito que funcionam as coisas. Então o que acontece? Quando você tem tudo isso que eu falei aqui pronto, você está no caminho certo para começar a ter sucesso com a sua criação de peixe. Então é isso aí, meus amigos. Um abraço para vocês, tranquilidade. Na próxima eu falo mais sobre isso aí. Mas não vamos parar de falar sobre biologia, não. O próximo vídeo eu quero fazer sobre biologia lá nas caixas d'água. Vai acompanhando aí que vocês vão ver. Valeu? Vou mostrar para vocês agora que eu falei como que é a saída da água no resisto, no funil. Vocês verem. Olha só o que vai sair no fundo. Tem uns 2 dias que eu não dou a descarga aqui. Olha a cor da água. Essa água eu reaproveito, ela não tiro não, estou tirando para vocês verem. Olha a cor da água, olha só. A sujeira está no fundo. E isso faz com que você ganhe tempo. Você não fica perdendo tempo de estar lavando tela, lavando tanque, não. Olha só, ela está saindo aqui já limpa. Ela vai limpando. E quando eu dou essa descarga aqui, essa sujeira que sai é a molha. Entendeu? É um resíduo alto, com alta toxicidade, é tóxico. Você fica tendo problema na sua piscicultura através disso aqui, olha, você já começa a clarear a água, olha só. Então isso só por 2 dias, não tem nada praticamente. Então vou deixar aqui e vou mostrar para vocês, que eu venho tirando isso para poder mostrar para vocês. Eu deixei um pouco ultrapassar o limite, para me mostrar para vocês sobre o resíduo.
entendeu? Para ultrapassar o limite, para poder vocês verem como que é a eficiência do funil, a eficiência. Vou mostrar para vocês, entendeu? Quero mostrar para vocês. Eu deixei juntar isso aqui para mostrar para vocês. Olha só, isso aqui é as fezes que ficam no fundo. Eu não lavo não, eu não boto a mão não. Isso que eu quero mostrar para vocês. Ela sai sozinha. Não precisa você estar metendo escova, gastando energia com máquina, que eu não vou falar nome de máquina aqui, né? Com máquina e lava para lá e joga para cá. Não, isso aqui eu tiro só abrindo o filtro. Só abrindo o filtro, a água fica super limpa. É desse jeito aqui. Mas eu não faço isso de 2 em 2 dias, não. Eu faço de 4 dias, 5 dias, eu deixo juntar um pouco no fundo, depois dou uma abertura, dou uma renovaçãozinha de água. É muito importante também você fazer uma TPA de vez em quando. É desse jeito aqui. Então você está vendo aqui no chão. Olha só. Isso aqui eu deixei juntar pelo menos uns 6 dias para me fazer isso aqui para vocês. Mostra um pouquinho aqui, meu amor, para eles verem aqui no chão como está isso aqui. Olha só. Eu dei abertura nos 6 filtros. Vocês veem como está aqui, ó. Isso é o resíduo que fica. Então, e isso é o esterco para as plantas. A caoba fica bonita, o couve. Então isso aqui é muito importante. Então estou mostrando para vocês que o negócio não é brincadeira não. Existe um pouco de trabalho, mas o seu filtro, a filtração sua tem que fazer o trabalho para você. Você investe para quê? Para todo dia tirar resíduo? Para todo dia lavar filtro? Não. Você investe a sua filtração, ela tem eficiência nas descargas. Vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o meu terceiro filtro, porque eu não estou colocando no decantador. É o meu terceiro filtro biológico. Vou mostrar para vocês que a água não está suja. Olha, esse filtro aqui tem uns 3 a 4 meses que eu não limpo ele. Eu falei para vocês que eu levo 6 meses sem limpar esse filtro aqui. Eu limpo de 3 em 3 meses esse filtro aqui. Eu estou deixando o filtro do meio mais sujo para poder vocês verem a eficiência quando eu for limpar. Vou mostrar para vocês a água. Ela não sai suja não. Ela vai sair limpa. Eu tenho certeza absoluta. Tem uns 4 ou 5 dias que eu não limpo. Eu soltei aqui. Ó. Vou soltar aqui. Se ela sair suja, vai ser um pouquinho tolo. Olha só. Olha a cor dessa água. Olha só. Ela já está no terceiro filtro biológico. Olha isso aqui. Ó. Não sai sujeira. Ó. Não sai sujeira não. Ó. Olha a cor dessa água. Não sai sujeira, não sai nada no fundo. Então, significa que está limpo. Significa que a água está limpa. Então, o que acontece? O decantador e o primeiro filtro biológico, ele já contém 60% do seu resíduo. 15 a 20% fica aqui. Então, se você tem 15, 20% aqui, lá já está acumulando 50%, vamos botar 10% fica aqui. Vamos botar aqui 70%. Aí eu filtro 3 filtros para filtrar 30%. E lá é a minha série de recirculação de água, mas também está filtrando. Depois eu falo sobre uma coisa que eu fiz lá que não deu muito certo, eu vou falar para vocês, mas eu vou fazer em cima daquilo ali, entendeu? Não deu certo, eu vou mostrar também. Então é desse jeito aí, olha só, vocês viram aí como que está feito a descarga da filtração. Eu queria mostrar isso para vocês, porque já me perguntaram sobre isso. Vocês viram quanto de resíduo eu peguei na mão aqui, né? Olha só isso aqui. Olha só isso. Ó, isso aqui é só resíduo. Depois se seca, eu pego, boto no pé das plantas. Olha que coisa linda. Olha o resíduo. Isso aqui fica no fundo do tanque. Mas eu deixei um pouco crescer para vocês verem que eu dou de 3 em 3 dias a descargazinha leve, para jogar pouca água fora. Porque ela vai para o fundo. Entendeu? Então é desse jeito aqui que funciona. Se não funcionar desse jeito, pode mudar o sistema. Então aí o cara fala, gastou um pouco mais, gastei. Mas eu gastei uma vez só. Eu quero que você gaste uma vez só. Não procure economizar não. Com coisa que daqui a um ano você vai ter que desmanchar tudo de novo. Que está feito uma vez só. Às vezes você não tem assim, situação financeira para fazer num mês, faz em 3. Mas quando você fizer em 3 vezes, você vai levar 10 anos desfrutando daquilo ali. Procura elaborar bem o seu projeto. Procura pessoas que estão a fim de te ajudar, que estão a fim de fazer o negócio crescer, porque está difícil hoje, entendeu? E eu estou a fim de fazer o negócio crescer, botar o negócio para andar. Ok? Até a próxima. Vamos. Então, nós vamos finalizar por aqui. Inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho de notificação para ajudar nosso canal a crescer. E eu quero crescer junto com vocês, fazendo o melhor na piscicultura. Valeu, meus amigos. Tamo junto.